Senhoras e senhores congressistas, bom dia a todos, sejam bem-vindos a este segundo dia do 23º Congresso das Comunicações. Em debate vai estar Energia, uma nova era. Num mundo cada vez mais competitivo, há que assegurar a sustentabilidade dos recursos energéticos, a sua independência através da aposta na inovação, das parcerias, na internacionalização e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade e a eficiência energética do país. Quais as grandes tendências deste setor tão vital para a nossa economia são temas que iremos certamente ouvir debater nesta sessão. Passo de imediato a palavra para o moderador desta sessão, Luís Pedro Duarte. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos ao painel Energia, uma nova era. Eu passo de imediato a apresentar o nosso keynote speaker, Antonello Bondono. É líder da unidade de Business Development for Infrastructures and Networks Division, na Europa e Américas. Trabalha no grupo Enel, da ESCO, com a responsabilidade de desenvolver a presença do grupo no negócio de Smart Metering e Smart Grids. Na Enel, desde 1998, desenvolveu a sua experiência em vários negócios de energia, tendo ocupado vários cargos relevantes. Foi o responsável de Organizational Development and Process Reengineering, com a responsabilidade de desenhar e implementar projetos de tecnologias de informação e comunicação e de gestão de mudança. Foi também responsável de real estate, liderando os maiores projetos de reestruturação de espaços do grupo e as suas bases operacionais, e foi ainda Chief of Marketing and Sales da Enel Sol, especializada em Smart Lighting LED-based Solution. O Antonello tem um Master em Engenharia Mecânica pela Universidade de Roma e um MBA da Universidade de Bocconi em Milão e foi antes consultor na McKinsey e na Bain. Antonello, please, and welcome to Lisbon. Thank you. I will quickly give you what is my perspective about the energy market, this new era which is coming. It's a world of challenge, of threats for utility, but also a world of big opportunities. If you can pass the presentation, I will use it as a base for... Okay, here's coming. I skip the chart on Enel. Enel, you may know Enel is one of the largest utility in the world. I will cover these four items. So after a scenario, what is Enel perspective on technology and trends in consumer awareness and consumer development, the smart grid world, the electromobility, which we see is strictly connected in our view to the smart grid and the renewable management, and in the end, what we're doing in the smart cities world. This as a basis for discussion for our guests. Energy, a new era. I start working in the world of mainframe computing. Today we are in cloud. Instead of connecting today to computers, we can connect to smartphone. There's a lot of sensor going around also in our grid. So this has changed completely the possibility that a utility have to manage the flows, to manage the customer, and to manage the grids. We're going into a exponential world of ubiquitous and pervasive computing, a world in which we can really monitor and understand what happened into our domain, into our grids, into our customers. Cities have a growing impact. Environment is a key concern for everybody. The cities today just have 80%, 70-80% of total consumption of energy. Managing in an efficient way the energy of the city is a key challenge for the future. It's a key thing for improving the environment and reduce cost of the energy. How the regulatory and the political arena is changing in the energy sector. Well, there's a lot of development in the field of renewables. There's a lot of activities, as you see, in the world of the smart cities. There are regulation and changes pushing us to improve the impact of the energy into the environment. And the same is in Italy. I don't want to talk about Portugal because, you know,
and you know much better than me. I just want to give you an example of how locally a national authority and the political bodies are working on this field. So in Italy, the national energetic strategy is putting new energy efficiency targets, stronger than before. CO2 reduction is an important target for us of Enel Distribuzione. We have to achieve certain targets. We even created a market for the CO2 emission certificates for doing that. Well, Italy is becoming a gas hub for the Mediterranean as well. We are now developing an EV charging concept and infrastructure, and there are incentives in place for low-emission cars. The digital agenda, well, there are funds for convergent regions, and there are money for smart technologies into the tariff. So we have a better remuneration in case we create innovation that supports the strategy of better management of the grids and better service level to the customers. What is happening on the Italian authority? Renewable. We are discussing about the disconnection of the renewables done in case of problems to the grid. You can imagine that Italy, we have more than 25, if I remember, giga of renewable capacity. You can imagine the impact on the grid. More than this, we have approximately 500,000 producers, because in Italy we pass a very important incentive for homes to put solar panels on the roof. So not only the size, also the numbers of players is incredible. I think it's the number one in the world in terms of diffusion, if you compare to the size of the country. And this is very, very important for us, for the distributor, for the utility. So it's opening up new opportunities. It requires to change the grid in an important way, and this is what we are doing now. So at a glance, we see an increasing convergence between the electricity and the gas business. The two models are converging. The gas is increasingly adopting the same technology that we have developed in electricity a long time ago, or we like to say that. You know, Enel is mainly an electrical company. We passed the smart meter era. We already done 99% of Italian customers many years ago. Today we are in an area of adaptive control of the grid, of broadband connection of the substation to the central system, of managing and controlling the flows thanks to the important infrastructure of smart meters and to the intelligence, distributed intelligence in the grid. E-mobility is becoming an increasing reality. Of course, in Italy there are not a substantial number of e-cars. If I remember, in Italy we are around 2,000 cars in total, less than 2,000 cars. So if you imagine a country of 60 million inhabitants, we probably have 40 million cars, and then we have 2,000 e-cars. The infrastructure is not there. There is a lot of discussion on how to build this infrastructure, how to regulate this business. There are several models going on. But the important thing is the electronic content of this business, which is increasing by the day. The communication is offering today lots of new opportunities to utilities. So the availability of broadband communication, the possibility to connect our substation to real-time application. So it's a world that we will not make it tomorrow. We have more than 1 million kilometers of line, and we have 100,000 substations. But it is a coming day. And so this is what we're talking about. So we're talking about electric mobility applications, the electronic-based public lighting, the renewable management done by technologies, the active demand of the consumers. I'll keep one of these items very quickly as a base of discussion. One of the big
big item is consumer awareness and the emergence of prosumer. No, this is a consequence of liberalization and the need for energy saving. I took numbers from the ERSE paper on the smart meter. This is the amount of saving that can be achieved in Portugal due to the use of smart meter and of different ways of engaging the consumers, thanks to the information, to better information on the consumption. Every country has its own numbers. You can go from 1% to 2% up to 8-10%, which are the British numbers. I don't know which is the correct way, but what is important is that even at 2-3% is a substantial amount of money which is available for either as a threat to utilities or as a big advantage in case we manage it. For the utility, I think, is a big opportunity because we can build better infrastructure, we can connect consumers, understand them better, and provide services. So it's a way to evolve again our business, to have a new jump into the future. And basically, the technology, I'll skip this chart, it basically works around connecting the consumer to the data of the smart meter. Now, the smart meter gives a lot of information which are not useful in real time for the utility, but can be used locally in real time from the consumers. So you can tap this data from the meter locally and give it to the consumer. So that's the concept. It's a world important for telecommunication guys as well. As you see, we built up an alliance together with the home appliance partner, but as well as Telecom Italia, no? Because it changes the paradigm of this business. It's a business of service becomes, in which utility provide infrastructure and then other players play the game. And these are just an example of the service that you can actually provide. Now, it goes from basic information display locally in the house of the consumer down to having this information available to a smartphone. You can also work on load management. We are putting in place a strategy for smart load management, so the ability of the consumers to manage his own load from remote using the data from the smart meter to understand the situation. You can do a lot of things. For instance, you can have detailed load profile, or you know time of use band notification, so the time in which the energy has a lower cost, so therefore it's convenient to start the appliances. So if you work on this field, there's no limit on the service that you can give to the consumers. Towards the smart grid, we in Italy, but everywhere in Europe, we have strong target for the SAIDI, for the interruption, or either in time or in number. At the same time, we have distributed generation, which is growing a lot. These two things are not fully coherent because the instability of the renewables can generate problems to grids. So this is the challenge. The challenge is to improve the technology to manage these two big threats. And the threat is big. This is an analysis of the load requested at the Enel grid. So we know we have smart meters, so we measure the demand and we measure the border toward the transmission grid. This is not a final demand. This is just what the grid of distribution is asking to the transmission grid. And you see that by the increase of the renewables, we have been 25-30% lower than past demand on the grid. What has happened is that the demand for the consumer is today in a big share managed by the local renewable generators. This is a new role for distributor. It's a new world of complexity because we need to talk to the transmission nearly real time, giving information or try to do that. And we need to manage the renewables as well, because the impact of this can be devastating if not managed in the future. And there are numbers which are saying that in Italy we can go up to 40 giga on a demand which we expect to be in the range of 60, 70. So it's big percentage. So what are the technology, eligible technologies? Smart meter, and there's a lot of R&D in the grid. We do not manage the grid today in real time,
But of course, we are working a lot of development projects, and we have several areas in which we're working on this, working mainly on two things: the bidirectional flows, the management of the renewables, and the forecasting of the renewables. Because if we have to manage renewables, we have to understand better the impact of them on the grid before. So it's a complete new world. So those are some of the projects. Isernia is probably the most developed. You see, we are integrating storage with consumer engagement, with electric vehicles, and with technology on the grid to integrate the renewable. So this is the world in which we probably will go for most of our grid in the future. For electric vehicle, we see it as a storage, as a distributed storage. I just spoke about forecasting the renewables. Having a very sophisticated smart metering system helps also to monitor what is happening on the renewables. So we have created a forecasting system for renewables. It's still not fully covering all Italy, but we are working on it. It's not easy, but it's clearly a major development in our central software, Eden Systems. This is Mago, we call it, magician. We are also part of many projects in which some of these elements are played in each of the projects we're working in. The most important are Grid4U and probably Address, the two projects in which we're working on this technology with many utilities. So it's a European trend in which most of the utilities are just collaborating. Mobility, I don't want to talk about the different business model. Now, you know very well that you can have either a DSO model or a service provider model. And this is different country from country, no? So depending on the situation of the country. But what is important to me is to talk about the fact that the availability of telecommunication is helping to put together the car together with the charging station. So you can actually create a big connection of communication between what is happening in the service station and what is thinking the consumer. And this is very, very important. Also, if you think that the pulse station is managed in integrated logic with the demand of the consumers, you can also use it as storage. So the system has not only interaction from consumer to the stations, but also grid to vehicle and vehicle to grid functionality. So we can think of using the cars as a distributed storage. And you can imagine what is innovation can bring to the table in terms of marketing, now offering consumer bundle contracts. Now in Italy, for instance, we are offering the recharging and the energy supply, and you can also think about leasing the car together. So it's the future of innovation in marketing enabled by the needs of the consumer and the availability of technology. All this boils down to how we will change the city in 20 years from now. So we are acting in several projects. We don't manage the smart city project in reality. We provide infrastructure for the smart city project, the energy infrastructure for the smart city, which is, I think, is important. So this is an example of what we do in the smart city project, pilot project that we're doing around the world. So we're mixing together the e-mobility. We work with partners for telecommunication. We give feedback to the consumers. We enable them with testing their behavior in presence of different level of informations. Energy savings is part of this this business, either at building level or at home level. And storage as well, and public lighting. Public lighting is a way to reduce, again, the cost of the energy. It's not things as a provision of energy. And those are some examples of the main project we are doing. The most advanced is Milano. We're building up the Expo 2015 for Milano, and this is a showcase of the technology that we're still developing. We don't have yet 100% of the technology we are installing today. I just finished. I leave to our panelists to comment on this and think their experience. Thank you, Antonella. Thank you very much. Thank you. Bom,
O tema energético está, de facto, na agenda. O que nós acabámos de ver está em marcha e parece-nos, sem exagero, que vamos testemunhar nos próximos tempos, de facto, alterações sem precedentes no setor. Isto eu diria de jusante a montante. Este tema é incontornável porque está sempre associado a uma das componentes mais elementares do desenvolvimento humano e das sociedades, por um lado, e, portanto, anda frequentemente incluído nas questões políticas, porque ele tanto é discutido do ponto de vista, se quiser, ecológico, ambiental e social, mas também como variável estritamente económica no sentido da competitividade, e, portanto, fruto das alterações também nas estruturas competitivas e dos mercados, com a intensificação da concorrência e alterações regulatórias, que obviamente nunca são neutras nestes temas, junta-se, como dizia, uma previsível alteração do paradigma com a introdução acelerada de tecnologias de informação, de comunicação e de devices, de aparelhos, também como tivemos a oportunidade de assistir, e, portanto, coloca, de facto, o setor num turbilhão de mudança. Houve um estudo, tal e qual tem existido noutros painéis neste Congresso, houve um estudo que nos ajudou um pouco a suportar e a lançar algumas ideias para debate. Falou-se em 4 tendências nesse estudo. Falou-se e fala-se da alteração das fontes adicionais de energia e da inovação nos métodos de extração. Aponta-se também a descarbonização e alteração do mix energético. O chamado prosumer, que também acabámos aqui de ouvir, e já lá vamos também, e o mercado liberalizado, e a transformação das redes em smart grid, em smart meters. Bom, estas 4 tendências, a par com o papel das tecnologias de informação e comunicação no setor da energia, é o que vamos querer discutir com os convidados do nosso painel e que é meu privilégio passar a apresentar. Eu vou começar à minha direita. Carlos Costa Pina é membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Galp Energia desde abril de 2012, sendo responsável pelos serviços corporativos e pelo segmento de negócio de biocombustíveis. O Carlos é ainda docente na Faculdade de Direito de Lisboa, onde prepara o seu doutoramento, e foi secretário de Estado do Tesouro e Finanças do 17º e do 18º Governos Constitucionais. Não vamos falar ainda sobre isso. Foi administrador da CMVM, advogado com prática legal, designadamente na área de exploração e produção de petróleo. É licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito obrigado também pela sua presença. A seguir ao Carlos temos o Miguel Stilo de Andrade. É membro do Conselho de Administração Executivo da EDP Energias de Portugal e CEO da EDP HC Energia e da EDP Comercial. É também vice-presidente da Naturgás e membro do Conselho de Administração da EDP de Gás. Está na EDP desde 2000 e foi também o diretor responsável pela área de estratégia e pelo desenvolvimento corporativo na parte de M&A. O Miguel dirigiu e coordenou operações de aquisição e desinvestimentos da EDP, entre várias operações também no mercado de capitais. Destacar-se a aquisição de várias empresas de renováveis que deram origem à EDP Renováveis e as fases de reprivatização da EDP, incluindo a recente aquisição pela China Three Gorges. O Miguel tem um mestrado em Engenharia Mecânica em Glasgow, na Escócia. Fez o MBA no MIT Sloan, em Boston. E iniciou a carreira na banca de investimento do Reino Unido, no BS. Muito obrigado, Miguel, também. A seguir temos Nuno Ribeiro da Silva, é presidente da Endesa Regeneração Portugal e de várias empresas do grupo Endesa em Portugal. É presidente do Conselho Estratégico Nacional do Ambiente da CIP, vice-presidente da direção da AIP e membro do Conselho Estratégico para a Ciência, Tecnologia e Inovação. O Nuno é também professor universitário desde 1983, exerceu funções diretivas no ISEG, é professor catedrático convidado pela Universidade Técnica de Lisboa, mestre em Economia Política e Planeamento Energético pela Universidade Técnica de Lisboa e é licenciado em Economia e Gestão. E Engenharia, peço desculpa. De 85 a 96, exerceu diferentes cargos políticos. Foi assessor do Secretário de Estado do Ambiente, foi Secretário de Estado da Energia, foi Secretário de Estado da Juventude e foi também deputado. Muito obrigado, Nuno, também pela sua presença.
Temos a seguir o Gonçalo Moraes Soares. O Gonçalo fez questão de me dizer que era a pessoa com menos experiência no setor, por um lado, mas era quem jogava em casa porque passou a maior parte do seu tempo em telecomunicações. O Gonçalo é o CFO da REN desde 2012, à altura da segunda fase de privatização da empresa. Foi administrador da Zone e, portanto, como estávamos a dizer, o Gonçalo teve mais de 10 anos no setor de telecomunicações. Além da Zone, trabalhou também na Portugal Telecom e na Jastel. O Gonçalo é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Muito bem, muito obrigado, meus senhores. Eu começava pelo Carlos Costa Pina e tentando com um pouco estas 4 tendências que introduzimos, de alguma forma fôssemos passando pelo nosso painel. Eu acho que é interessante, em primeiro lugar, e considerando que a Galp tem tido um desenvolvimento recente da sua atividade muito no upstream, que o Carlos nos pudesse, enfim, para a plateia, dar um pouco a ideia de, se nós pensarmos que o consumo de energia, de uma forma geral, não deixa de aumentar, associado a todos os temas do desenvolvimento de vários países, nomeadamente os emergentes, e dos seus hábitos de vida e de consumo, e, portanto, estando numa fase, enfim, em que quase todas as estatísticas e análises apontam para que este aumento de energia seja um facto crescente durante vários anos e, eventualmente, décadas pela frente, entende-se também que, para quem está mais na fase do upstream, isto levanta questões sobre a exploração, sobre a prospecção, sobre o risco. E, portanto, a minha questão inicial, Carlos, era o que é que a Galp, ou como é que o Carlos vê que estes temas sejam, de facto, desafios para quem está mais, neste caso, na fase do upstream, começando por aí. Muito bem. Muito bom dia a todos. Enfim, muito obrigado pelo convite também para, em nome da Galp, poder estar aqui e, enfim, trocar algumas ideias e debater temas, de facto, que não podiam ser mais atuais. Nós, enfim, nesta apresentação que acabámos de ouvir e ver, está muito centrada, de facto, no tema elétrico e, de facto, a eletrificação da economia é claramente uma tendência, mas para quem está, digamos, no setor de oil and gas, de petróleo e gás, não é necessariamente uma má notícia. Enfim, isto tem sempre a dupla perspectiva de onde se vê o problema. Do nosso ponto de vista, uma vez que tudo o que são projeções internacionais de longo prazo apontam para que os combustíveis fósseis continuem a ter um papel predominante e, portanto, mesmo o crescimento que ainda se vai continuar a verificar e o aumento da procura, não obstante a tendência de eletrificação, grande parte desse crescimento e do peso dos combustíveis fósseis no mix é destinado também, precisamente, à produção de eletricidade e, portanto, não é, sob esse ponto de vista, uma situação que ponha em perigo o setor de petróleo e gás. Portanto, diria que, sob um ponto de vista de negócio propriamente dito, não é uma má notícia. Sob um ponto de vista provavelmente mais ambiental, algumas posições, digamos, mais extremadas considerarão isto uma notícia menos positiva, mas a realidade é o que é e é com estas tendências realistas que temos que viver. Bom, o tema aqui central, e se me permite só antes de ir ao aspecto, digamos, mais nuclear da sua pergunta, tem que ver com o seguinte, é que o que nós vamos verificar é que até meados deste século nós teremos a população a aumentar cerca de 50%, a passar dos 9 bilhões de pessoas para cerca dos 6 para 9 bilhões de pessoas em 2050. Portanto, um aumento de 50% até meados da década. E, portanto, quando nós falamos do aumento da procura de energia, estimado em mais de 30%, 35%, até 2035, 2040, é também, claramente, o resultado de um aumento da população e também de um uso mais intenso de energia que cada um de nós faz no nosso dia-a-dia. E, portanto, é perante esta situação que se coloca, digamos, a pressão pela obtenção de combustíveis fósseis e, em especial, de petróleo e gás. Bom, e como se trata de um recurso naturalmente finito, tanto quanto sabemos,
Portanto, a questão que aqui se coloca é dupla. Isto é, por um lado, maiores custos de extração e em segundo lugar, maiores dificuldades sob o ponto de vista operacional na extração, precisamente, de petróleo e gás. E por razões óbvias, porque deixamos de fazer, digamos, a atividade de exploração e produção em áreas mais fáceis, ou onde estes recursos estão mais à superfície e, portanto, temos que proceder à sua extração em condições mais difíceis e que estão, na verdade, na fronteira da tecnologia e na fronteira até da ciência atual e daquilo que é o conhecimento atual. Só para dar um exemplo, no caso da Galp Energia e na operação no Brasil, desde a superfície da água é preciso descer 2.000 metros até encontrar a superfície terrestre subaquática e depois disso descer mais 3.000 metros ou 4.000 metros até encontrar petróleo. E, portanto, são condições que eram provavelmente inimagináveis há algum tempo atrás e que obriga claramente a melhorias e avanços significativos e desafios muito importantes sob o ponto de vista da tecnologia, sob o ponto de vista das resistências dos materiais a ambientes adversos e, naturalmente, para gerir tudo isso, tecnologias de informação e de comunicação. E, portanto, temas como robótica submarina, sensorização das infraestruturas para ter informação em tempo real, para gerir o processo em tempo real, coloca problemas, de facto, muito mais delicados. Bom, e a parte disto, a emergência também dos chamados recursos não convencionais, petróleo e gás não convencional, desde o óleo de xisto, tight oil, como também é designado, e a mesma coisa com o gás. E, portanto, perante condições mais adversas, e não há de facto ainda alternativa, acho que depois teremos também tempo neste painel de tratar os temas da eficiência energética, daquilo que é a agenda regulatória ligada à eficiência energética, mas tal como conhecemos o mundo neste momento, de facto essas alternativas não estão ainda disponíveis e, portanto, é com esta realidade que temos que contar. Portanto, um mundo ainda muito assente nos combustíveis fósseis, que hoje representam 4/5 do nosso mix energético e que 2035, 2040 representarão menos, mas quando digo menos, é passar de 4/5 para 3/4, ou seja, é passar de 80% do peso dos fósseis no mix energético para 75% do peso dos fósseis no mix energético. Portanto, é um bocadinho esta a situação com que nos encontramos naquilo que é uma tendência previsível, realista de longo prazo. Muito bem. Eu pegava neste último comentário do Carlos e lançava para o Nuno um pouco exatamente este último comentário, que é a alteração do mix energético. Ele está a existir, de alguma forma está em caminho, há uma agenda regulatória, pelo menos na Europa, clara, que aponta nesse sentido, mas isto são tudo temas que implicam investimentos novos, que implicam, em alguns casos, intervenções diretas dos Estados para tentar incentivar um mix diferente. E a minha questão é, nesta conjuntura, quer na europeia, na portuguesa em particular, nós não temos uma conjuntura que, nesta altura, é suscetível de travar ou de desincentivar fortemente um ritmo que de alguma forma está em curso, mas que pode claramente ser abrandado e, como alguém dizia, isto de ser verde é bonito, mas não é para nós. Bom dia, saudar a PDC e agradecer o convite. O tema era a descarbonização e esta questão de mix energético, no fundo mix elétrico, estamos em termos das tecnologias de produção. Bom, é sabido que o tema da descarbonização é hoje um tema crítico. É um tema crítico sob o ponto de vista da sensibilidade da opinião pública, descarbonização, emissões de CO2, setor energético e nas fieiras da energia, claramente o maior responsável por emissão de gases chamados com efeito de estufa portanto, gases de efeito de estufa, alterações climáticas. Tem sido esse o fio de raciocínio que tem sido dominante e que tem marcado as notas e os bytes de orientação política para o setor energético.
Bom, e é aqui que, independentemente desta orientação que a própria Comissão Europeia está a querer revisitar, porque nestes últimos anos houve algumas coisas que, nomeadamente para o setor elétrico, não correram bem em termos de um desenvolvimento e uma evolução equilibrada do tal mix de produção. E basicamente o que não correu bem, e sem querer gastar muito tempo, foi o seguinte: há uma orientação para a descarbonização, as empresas elétricas convencionais olham essa orientação numa perspectiva de substituírem as centrais térmicas com base em derivados do petróleo, as que ainda existiam e existem, e, sobretudo, a carvão, que são mais intensivas em termos de emissão de CO2 na combustão, substituir por gás natural, e fomos todos substituir as centrais térmicas convencionais por centrais de gás natural. Entretanto, em paralelo, e dentro desta orientação da descarbonização, aparece um novo leque de tecnologias que nós genericamente chamamos pelas renováveis. Certo que para as utilities elétricas tradicionais a questão das renováveis e de uma produção dispersa, disseminada, não estava no seu ADN. As utilities desenvolveram-se muito focadas na ideia da economia de escala, das megacentrais, da polarização da produção e depois levar essa eletricidade de cada central a milhões de clientes. Bom, e portanto as utilities atrasaram-se neste processo de se lançarem em paralelo com a orientação de descarbonização, quer dentro da família das fósseis substituírem o carvão pelo gás e deixaram um pouco de lado a questão, pelo menos numa fase inicial, não posteriormente, que vieram recuperar, mas um bocadinho dentro daquela lógica, como dizem os colegas lá em Itália e em Espanha, que los pioneiros los comem los índios, e portanto houve um pioneirismo de atores que nem eram tradicionalmente do setor elétrico, que foram os mais agressivos no desenvolvimento dos portfólios de eólico, de mini-hídricas, de solar, de vários tipos de solares, de geotermias, etc. A certa altura, olhamos para o lado e estão as utilities galvanizadas a instalar os seus ciclos combinados, seguindo justas orientações de descarbonização da produção, e estão uma série de atores que normalmente não faziam parte do filme elétrico a desenvolver milhentas unidades de produção com base em fontes renováveis. A situação é tão caricata que, ao mesmo tempo, e surpreendente, que se formos hoje ver, em termos de potência instalada, em Portugal, em Espanha, na Alemanha, a potência das ditas renováveis é igual à potência das convencionais. Portanto, somando centrais nucleares, no caso de Espanha, centrais a carvão, centrais a ciclo combinado, etc., as potências instaladas do somatório de fotovoltaicos, de vento, de hídricas, de geotermia, no caso de Itália, a Enel com uma grande tradição no domínio da geotermia, temos potências idênticas instaladas para, no fundo, responder a essa. O que é que aconteceu? As elétricas vieram depois recuperar essa sua hesitação a entrar no mercado das renováveis e viram-se os movimentos, portanto, conhecidos que levam hoje as grandes utilities a terem a sua empresa, digamos, de renováveis. O caso da Enel Green Power, o caso da EDP Renováveis, o caso da Iberdrola, etc. Mas, de facto, isto levou a uma alteração, digamos, no mix estrutural das centrais e da potência instalada. Depois,
Em termos da alteração do mix, do output desse portfólio de centrais, também as mudanças são espetaculares, porque há o quadro das renováveis terem prioridade no despacho para a rede, à exceção da grande hídrica tradicional, e, portanto, isso leva a que seja a produção convencional que tem de se acomodar ao ciclo da disponibilidade das renováveis vindas, portanto, do vento, do sol e da água, sobretudo. E é esta a espetacular mudança. Realmente ninguém imaginaria que, por exemplo, este ano, em Portugal, 2/3 da eletricidade disponibilizada para a rede seja oriunda de fontes renováveis. Isto era absolutamente impensável, inimaginável, inacreditável há meia dúzia de anos atrás. Portanto, foi um processo que decorreu de forma espetacular em termos de rapidez, com alguma descoordenação, e houve aqui um movimento um bocadinho, que as pessoas das telecomunicações conhecem bem o paralelo, que eu diria como a IBM também não olhou com muita atenção quando apareceram uns nas garagens lá de Silicon Valley ou coisa assim, a falar que iam fazer umas máquinas diferentes dos mainframes, e é o que temos. Todo este processo seria sustentado de maneira mais previsível e mais dentro de economics, com base, e esse é um ponto para depois, se quiserem prosseguirmos, com base num valor ou num custo da tonelada de CO2 emitido. E é essa variável crítica e crucial para, mesmo hoje, as empresas elétricas fazerem o seu planeamento de mix de produção, que veio baralhar muito as contas. Porque com a criação dos mercados dos ETS e portanto, do mercado do carbono, perspectivava-se que a tonelada de carvão, segundo vários cenários, ou de CO2, viesse a atingir preços de 30, 25, 40, 50, enfim. Acontece que a tonelada de CO2 está a um valor na ordem dos 5 euros por tonelada. Ora, isso veio a tirar sustentabilidade de racional económico ao esforço de, quando uma utility diz eu vou investir em centrais a gás e não a carvão, porque a central a gás emite-me 10 e a de carvão emitiria 30. E como cada tonelada vale X, make sense eu ir para tecnologias menos agressivas do ponto de vista de emissão de CO2. Ora, é este suporte de racional económico que está neste momento a falhar e que põe, de facto, um revisitar sobre todo o tema do mercado do CO2 para haver, de facto, um fio condutor previsível e que sirva de referência às utilities para se fundamentarem as suas opções com uma base de racional económico. Caso contrário, acontece o que está a acontecer hoje, que é, como o gás natural na Europa está muito caro, como o carvão baixou de preço pelo carvão americano ter entrado no mercado, porque foi substituído pelo gás natural barato nos Estados Unidos, o carvão no mercado internacional cai de preço e, portanto, hoje muitas centrais a carvão na Europa estão a funcionar em pleno e as centrais a gás natural, muito menos agressivas do ponto de vista de emissão de CO2, estão paradas. Muito bem. Muito obrigado, Nuno. Gonçalo, daquilo que nós vimos, está a ficar um bocado parecido com as telcos, ou seja, pelo menos há aqui alguns paralelos à partida. É algo que nós não tínhamos visto recentemente no setor. Tu estás numa situação privilegiada porque testemunhaste, digamos, toda a liberalização e evolução tecnológica, vou simplificar, a digitalização que também houve nas telecomunicações, e nós vimos aqui na apresentação do Antonel, eu diria, coisas que me fazem lembrar muito aquilo que aconteceu no setor. Uma vez que nós estamos também no Congresso da APDC e o pano de fundo não deixa de ser a STIC, que paralelo é que tu farias nesta altura entre aquilo que tu próprio viveste e aquilo que o setor da energia está a viver nesta altura?
Muito obrigado. Agradeço à PDC o convite. Bom dia a todos. Como disseste, eu passei a maior parte da minha vida nas telecomunicações, só agora recentemente cheguei à energia. Adorei o setor das telecomunicações, foi um setor onde eu gostei muito de estar, mas também estou a gostar muito do setor da energia, devo dizer. Aliás, foi preciso ter ido para a energia para ser convidado a vir aqui à PDC falar, portanto qualquer coisa de boa já veio ter ido para o setor da energia. Acho que no fundo, quer dizer, são duas indústrias com muitas semelhanças no sentido de serem baseadas numa infraestrutura base. Ou seja, isso acaba por estabelecer aqui uma série de paralelos. Um dos paralelos que eu acho que nós já vimos agora das conversas que tivemos e do nosso keynote speaker é esta lógica da rede estar a passar de uma lógica muito central para uma lógica muito descentralizada. Isto é uma coisa que se já viu acontecer completamente nas telecomunicações. Há 20 anos atrás, nós também achávamos que as coisas eram completamente diferentes e depois mudaram o que mudaram. E isso claramente é uma implicação em que faz com que a geração de valor, e isso viu-se também nas telecomunicações, passou muito da função de wholesale, para falar aqui um bocadinho a conversa de telecomunicações, para a função mais de retail e do retalho. Portanto, essa foi claramente uma alteração grande, que eu acho que é uma coisa, que aliás depois liga aqui também até ao que o Miguel vai falar, é uma tendência que se sente muito aqui na indústria da energia. Portanto, isto é uma indústria onde nós também, por outro lado, vimos por todas estas questões de eficiência energética, da gestão dos picos, que está muito ligada a este tema das smart grids. Portanto, a indústria da energia, como também um bocadinho nas telecomunicações, é uma indústria que é gerida pelo pico e não pelo consumo médio. Portanto, todas estas introduções destas tecnologias vão pôr pressão em termos de procura, por um lado. Por outro lado, o mercado está a ser liberalizado e pelo facto de haver uma capacidade instalada grande, vão pôr uma pressão grande, diria eu, em termos de preço e de competitividade, o que faz com que aconteçam várias coisas que aconteceram nas telecomunicações já há alguns anos. Acho que uma das coisas que claramente me lembra é a intensificação da procura de eficiência e da redução de custos. Não é que não haja na energia, mas acho que vai haver uma intensificação, é natural, à medida, e tem esse historial disso ter acontecido durante vários anos nas telecomunicações. O outro é claramente, e não me vou alongar se o Miguel a falar, isso é a sofisticação da oferta que vai haver e que vão aparecer. Ou seja, desde bundles de produtos, desde tarificação e preços mais complexos. Quer dizer, hoje em dia os preços na energia ainda é uma coisa razoavelmente, faz-me lembrar algumas estruturas de preços de há 20 anos nas telecomunicações, não é? Do local e do Porto. É muito simplificado. Acho que isso vai mudar radicalmente, está ligado ao tema também das smart grids que nós falámos. E vão aparecer novos serviços. Aliás, passa aqui publicidade da EDP, não sei se vocês viram agora estes MUPIs da EDP a promover os arranjos e não sei o quê, das máquinas de lavar e isso. Aliás, eu estou a pensar em aderir, quantidade de vezes que a minha mulher avaria a Bimbi. Não sei se vai dar muito dinheiro à EDP, mas eu claramente acho que vou fazer dinheiro com o serviço, mas portanto é um bocadinho neste sentido destes serviços em cima de uma oferta básica, que não é necessariamente mau em termos de valor, ou seja, nas telecomunicações foi bom e foi mau. Também potenciou uma série de surgimento de criação de valor noutro sítio, portanto não olho para isto como uma coisa negativa, olho para isto como uma coisa também criadora. Acho que uma das coisas que também sai muito aqui da conversa do keynote speaker e que eu trago um bocadinho das telecomunicações é estar muito aberto e atento ao impacto que algumas tecnologias disruptivas trazem à nossa indústria. Quer dizer, eu tinha essa sensação de também achar que tudo estava tranquilo e estável e depois mudaram as coisas de forma radical. É verdade que os ciclos aqui de tecnologia são diferentes na energia, os ciclos de tecnologia nas telecomunicações são mais curtos, aqui na energia são ciclos tipicamente mais longos, mas a realidade é, por exemplo, quando ouço a intervenção de keynote speaker, quando juntamos coisas como a descentralização da produção, ou o tema do storage. Para quem não sabe, a energia não se consegue guardar, está um bocadinho guardada ali nas barragens, mas fora isso não se consegue guardar. Estes dois tipos de tecnologias podem ter um impacto radical na indústria. Um impacto como a mobilidade teve nas telecomunicações. Portanto, é uma coisa que de repente vamos começar, eu acho, a ter um bocadinho e liga um pouco também àquilo que estávamos a falar. É verdade que há diferenças, eu acho que vão sempre haver diferenças, a indústria em si tem diferenças grandes.
Acho que uma das coisas que, apesar de tudo, aqui na energia estamos um bocadinho à frente, é aqui nos impostos e nas contribuições especiais. Mas eu não sei se aqui as telecomunicações fiquem muito tempo tranquilas, que eu acho que também lá vai, é uma tendência que também lá vai chegar. Portanto, eu acho que há muitos paralelismos e há muitas coisas que a energia pode tirar das telcos e as telcos podem tirar das energias. Muito bem. Oh, Miguel, a parte dos novos serviços da BIMBI que a EDP vai prestar, como hipótese, não sei, como hipótese de trabalho, não foi sugerido por mim, foi agora pelo Gonçalo. E aqui depois tanto outras questões que é da própria formação da utilização dos equipamentos também, não é? Mas já lá vamos. O que de facto parece é que há um novo leque e espectro de serviços que se abrem associado a todos estes temas que temos vindo a falar. E vimos também aqui alguns dos exemplos. Vimos bundles que vão potencialmente passar a ser oferecidos. Vemos novos equipamentos. E, portanto, aqui a questão é o que é que, de facto, do ponto de vista dos consumidores, que somos todos nós, também do uso doméstico de eletricidade, neste caso, o que é que nós podemos, de facto, vir a esperar no curto prazo, em termos da conveniência de serviços e em termos de competitividade de preço também? Bom, antes de mais, bom dia a todos e, mais uma vez, também agradeço o convite aqui da APDC. Eu acho que nós, ao longo desta conversa, fomos percorrendo a cadeia de valor. Portanto, oil and gas, descarbonização, mais a parte de produção, as redes. Depois chegamos, no fundo, ao cliente final. E aqui acho que há várias coisas. Também é uma área, uma parte da cadeia de valor que está a mudar, que está a passar por um processo também bastante disruptivo. Não é só ao nível da produção centralizada que está a haver aqui grandes mudanças, também ao nível do cliente final e daquilo que ele percepciona também está a haver. Eu, se calhar, sublinhava duas coisas. Por um lado, do ponto de vista tecnológico, também ao nível do cliente final, começam a aparecer tecnologias que são razoavelmente disruptivas. No papel que foi preparado para esta conferência, falava-se no prosumer, ou seja, que no fundo é alguém que é consumidor por um lado e produtor por outro. Historicamente, isto tem dependido muito de ter uma tarifa bonificada e, portanto, na prática, alguém que estava a consumir também estava a produzir e a injetar na rede, mas era quase uma coisa autónoma. Com a evolução dos custos da tecnologia, e aqui temos assistido a uma redução de custos, por exemplo, na tecnologia solar, só nos últimos 2 anos, na ordem dos 50%, começamos a ter tecnologias que se podem instalar em casa dos clientes que produzem eletricidade a um preço competitivo com aquilo que é o preço comprado à rede. E isso, obviamente, pode chegar aqui a um ponto, ainda não estamos lá, mas estamos próximos, do chamado grid parity, ou seja, começa a compensar instalar equipamentos em casa para produzir energia e, no fundo, aí o cliente passa a ser produtor e consumidor simultaneamente. Obviamente que, associado com esta alteração tecnológica ou esta evolução tecnológica, há aqui questões também regulatórias profundas. Isto é um tipo de tecnologia que depende, ou os economics dependem muito do custo de oportunidade que é de consumir da rede. E, portanto, se o consumo da rede for mais caro do que estar a produzir através do tal painel solar ou microturbina, então compensa e os economics saem. Agora, aqui do ponto de vista regulatório, pode haver formas de influenciar isto e de acelerar ou desacelerar esta evolução. Por exemplo, se aquilo que se paga na tarifa tiver uma componente fixa maior, então deixa de ser tão económico instalar, por exemplo, painéis em casa. Eu falo nisto porque, de facto, vê-se tendências diferentes em países diferentes. Os Estados Unidos, consoante o Estado, têm evoluído de forma bastante dispar. O nosso vizinho espanhol, por exemplo, muito recentemente, tomou determinadas medidas no sentido de aumentar a componente fixa da tarifa, e isso faz com que o tal break-even para o produtor, de repente, atrasa-se e passa a estar mais à frente. Mas isto só para dizer que, do ponto de vista tecnológico, existem também evoluções muito relevantes, muito provocadas por esta redução de custos. Pode ser disruptivo, está dependente também, obviamente, do enquadramento regulatório que existe a nível do país. Agora, tudo isto acho que também está associado a uma outra coisa, e que é uma coisa que também está a acontecer aqui em Portugal a grande velocidade, que é o tema da liberalização do mercado. Isto não é um processo de hoje, portanto, a liberalização iniciou-se já no ano 2000 para aqueles muito grandes clientes, tem vindo a ser feito com avanço e recuo ao longo do tempo. Eu diria que à data de hoje o setor empresarial está totalmente liberalizado, ou praticamente, há 90 e tal % da energia no mercado B2B está no mercado livre. Obviamente, ainda há muitos outros
ainda há um número não insignificante de clientes, ainda há tarifa regulada, mas representam pouca energia e tipicamente são clientes menos sofisticados ou que ainda não deram esse passo de passar para o mercado livre. Diga-se de passagem, grande parte desses clientes são a administração pública. No B2C, portanto, cliente doméstico, isso também já desde 2006 que tem sido possível a cada consumidor eleger o seu comercializador, portanto, escolher quem é que lhe vai fornecer energia. Com a entrada da Troika em 2011, ficou estabelecido, foi um dos compromissos que se assumiu, que haveria um calendário claro de liberalização. E, portanto, a meta final para a liberalização total, definida no tal memorando, é final de 2015, grosso modo. Portanto, tem de facto havido aqui um crescimento da taxa de mudança do mercado regulado para o mercado livre. Nós, neste momento, já temos cerca de 2 milhões de clientes que mudaram. Obviamente, a EDP tem feito um esforço grande para captar o maior número desses clientes possíveis. Não seria de esperar outra coisa, sendo um incumbente em Portugal. Eu diria que já mais de 30% dos clientes no doméstico, portanto, com os tais 2 milhões em 6 milhões, já passaram para o mercado regulado. É um mercado cada vez mais competitivo, com cada vez mais oferta, não só dos players, nossos concorrentes mais tradicionais, como por exemplo a Endesa, a Iberdrola, a Galp, mas inclusivamente novos operadores que começam a entrar, embora a uma escala mais pequena. E isto muito na componente elétrica. Obviamente, depois aqui, o paralelo, se fizesse algum com as telecoms, começa-se a tentar sofisticar mais a oferta, porque na prática passa de existir uma tarifa única e, portanto, um cliente único que é servido de igual forma e, portanto, na prática é quase um administrativo, uma tarifa administrativa, para poder existir bundles de energia, a dualização, portanto, gás e eletricidade numa única fatura, o acrescento de serviços, portanto, no fundo, também numa lógica de acrescentar mais valor, de criar, no fundo, um pacote mais completo para o cliente. E isso, obviamente, é uma evolução, diria, natural, é uma evolução que se tem verificado a nível de vários países, portanto, como eu digo, não só em Espanha, mas o Reino Unido, por exemplo, está muito avançado nesse campo. Tem muito a ver com o tema de retenção, com o tema de valor acrescentado para o cliente, de entrar em casa do cliente. E, portanto, tomei nota aqui do pedido de aderir ao Funciona. Mas, de facto, o caminho é isso, é tentar encontrar pontos de contacto com o cliente. Portanto, eu digo, estava a fazer o paralelo com as telecomunicações, no sentido de também as telecomunicações, obviamente, passaram por um processo de bundles, fala-se no triple play, hoje em dia já há o quadruple play. Não é totalmente comparável ao elétrico, mas existe também um bocadinho esse conceito e é também esse o caminho que se está a fazer. Muito bem. Isto, quando se intensifica a concorrência, nomeadamente no mercado doméstico, aquilo que nós procuramos ver e temos sempre a expectativa é que os preços baixem. Ainda que, também conforme o Miguel diz, o novo leque de serviços não permite uma comparação linear com aquilo que existia. Mas a minha pergunta para o Nuno Ribeiro da Silva é se nós, de facto, e que já estamos assim num ambiente relativamente intimista e temos toda essa curiosidade, é se com o aumento da concorrência os preços potencialmente vão baixar ou não. Os preços com concorrência baixam relativamente a um quadro ceteris paribus, se não houvesse liberalização. Ou seja, é sempre muito ingrato. Aconteceu mesmo com os combustíveis derivados do petróleo, dos governos fazerem as liberalizações em momentos depois de contenções e de engenharias sobre os preços insustentáveis a prazo. E depois abrem-se as comportas. É sempre, eu tive dos dois lados, que tive no governo, tentei sempre não fazer um bocadinho aquela atitude clássica de os governos quando ou liberalizam as empresas ou liberalizam os mercados, no dia anterior eram o acionista, a tutela, o regulador, o dono, o não sei quê. A partir do dia em que vendeu uma parte da empresa, começa a dizer, eu não tenho nada a ver com eles, vejam lá, isso deve ser um problema deles. Bom, há um quadro que tem que ser considerado e, aliás, é um tema que está neste momento em discussão a partir
desde maio, quando houve uma cimeira em Bruxelas, em que a Comissão levantou e o Conselho levantaram o problema de um equilíbrio ou de um monitorar a evolução dos custos da energia na Europa versus, nomeadamente, Estados Unidos e também países emergentes, é um tema que está a ser revisitado pelas estruturas europeias. Não sei o que é que vai dar. Neste momento estão a ser feitos vários documentos. É provável que em fevereiro haja uma nova cimeira para tomar algumas decisões sobre esta questão. Agora, o que temos de ter consciência é o seguinte. Pelo menos no nosso país, temos uma carga fiscal sobre o setor muito grande e que cresceu de uma forma exponencial. Para não ir a outros, basta ter presente a subida do IVA one shot de 6% para 23%. As câmaras municipais cobram taxas de passagem de cabos, aéreos subterrâneos, cobram taxas de passagem de pipelines, de gasodutos, paga-se pela produção das renováveis 2,5% da faturação às câmaras municipais, etc. Íamos por aí fora. Portanto, a carga fiscal é incomparavelmente maior no mundo energético, não é só elétrico, no mundo energético na Europa, comparativamente, portanto, aos Estados Unidos, com que, nomeadamente, este último papel do Conselho faz algum benchmark de evolução de preços. E depois há todo um outro quadro de pressões sobre o setor. Enfim, agora há este imposto especial no orçamento que não tem nada a ver com a energia. Há o uso do setor como instrumento de políticas setoriais, tarifa social, é política social, mas é paga pelo setor, tarifa de equidade regional e desenvolvimento, equiparação das tarifas pagas nos Açores e na Madeira, é pago pelo setor. Agora fala-se em questões de pobreza energética e prevê-se que o setor possa vir a ajudar, embora já exista a tarifa social, que, by the way, a maior parte das pessoas que se inscreveram na tarifa social julgo que está à volta de 1/10, Miguel, do que o Governo previa. E depois juntam-se toda uma outra série de pressões que têm reflexos nos custos. Está aqui o Gonçalo, que naturalmente tem muito mais legitimidade para falar disto do que eu, mas tínhamos consciência que nós temos uma rede, nomeadamente enquanto TCO, enquanto rede de transporte, depois pode haver uns problemas nas redes de distribuições localmente e tal, mas temos uma rede de transporte de eletricidade e de gás e de infraestruturas de eletricidade e de gás que é das mais fiáveis do mundo. Muitas vezes nós em Portugal gostamos de dizer estas coisas, mas é verdade, estão lá os números, não é, Gonçalo? Enfim, muito mais fiável do que muitos dos países ricos, como por exemplo os dos Estados Unidos. É muito mais fiável a nossa rede de transporte de eletricidade do que qualquer Estado dos Estados Unidos. Obviamente que isso tem um custo. Há todo um conjunto de KPIs, de procedimentos a nível de segurança, a nível de contexto, de procedimentos a nível ambiental. Nós, e nomeadamente no grupo, na Enel, damos imensa atenção a esses problemas e é uma empresa que está perfeitamente comprometida e committed na questão clássica da sustentabilidade ambiental, mas quando estamos a falar, de facto, de custos e de preços, não podemos deixar de olhar para estas situações. De facto, quando muitas vezes ouvimos, nomeadamente a nível da esfera política, dizer-se Assembleia da República, um caso paradigmático com que estamos confrontados, a questão dos smart meters. É reconhecido que é uma ferramenta essencial para pôr inteligência nas smart cities, nas smart tudo, grids, etc. É crucial, é uma pedra de toque. O tema foi discutido na Assembleia da República aqui há uns anos
E por unanimidade, da esquerda à direita, passando pelo meio, todos os deputados disseram, sim senhora, vai ser obrigatório e as empresas elétricas vão ter que pôr smart meters. Mas não podem repercutir no cliente 1 cêntimo desse custo de substituição, que estamos a falar de qualquer coisa de cerca do bilhão, não é? Portanto, é este tipo de check and balance que temos que revisitar e ter presente constantemente para não querermos sol na eira e chuva no nabal, o que, como sabemos, é muito difícil de conseguir, ou impossível. Obrigado. Muito bem, nós vamos entrar na reta final do nosso painel. Eu ia lançar uma pergunta comum a todos os membros do painel, ainda que pedi naturalmente que cada um refletisse a sua experiência face à questão que vamos levantar. Nós estamos aqui num Congresso do Mundo das TIC e eu perguntava a cada um de vocês, daquilo que tem sido a vossa experiência, qual tem sido o contributo que as TIC vos têm dado e, principalmente, o que é que para os desafios futuros, vocês que estão aqui perante as empresas do mundo das TIC, o que é que vocês esperam que venham a ser o desenvolvimento de parcerias e a cooperação dos serviços que possam ser prestados? Está bem? Carlos, começava por si. Muito bem. Enfim, esta ligação do mundo das tecnologias de informação e comunicação com a energia tem, no que diz respeito a uma empresa como a Galp, portanto, no setor do petróleo e gás, eu diria, vemos basicamente 3 dimensões relevantes. Por um lado, no upstream, portanto, exploração e produção, de que já aqui falei há pouco, em que cada vez mais estamos a avançar para aquilo que são os campos petrolíferos digitais e, mais do que isso, campos petrolíferos subaquáticos. Isto é, aliás, até uma visão um pouco romântica, mas que não deixa de ser interessante, que é de imaginar um campo petrolífero nas águas ultraprofundas em que nada se vê à superfície, isto é, em que tudo se passa debaixo d'água, desde a extração, processamento, transporte inicial, armazenamento também, etc. E, portanto, aquilo que é hoje a imagem que nós vemos das plataformas, digamos, marítimas e oceânicas nos campos petrolíferos do offshore, portanto, será uma coisa que, numa visão, passa a redundância, visionária, tenderá a deixar de existir. E para isso, não apenas os aspectos, como falei há pouco, da engenharia subaquática, resistência de materiais, mas também tecnologias de informação e comunicação, em tudo o que diz respeito à sensorização e análise online e em tempo real dos dados, dos processos, das operações que estão a ocorrer em cada momento. Uma segunda dimensão, no segmento de negócio, digamos, da distribuição. E, portanto, aqui não é propriamente uma especificidade da Galp face àquilo que estivemos aqui a falar e, portanto, o bundle de serviços ou aquilo que nós chamamos na Galp, digamos, uma abordagem trifuel através de um projeto que temos também em desenvolvimento e já numa fase inicial de implementação, que é o chamado projeto Smart Galp, em que na prática se pretende oferecer ao cliente e ter uma estratégia comercial focada no cliente com a oferta de, no fundo, combustíveis líquidos, gás e também eletricidade, respeitando sempre, claro está, o papel que a EDP tem também neste mercado. Mas nessa abordagem trifuel, aquilo que a Galp está a fazer é aquilo que outros players no mercado estão também a fazer, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. De qualquer modo, eu gostaria de dizer o seguinte, é que o tema das tecnologias de informação e comunicação tem, no que diz respeito a esta componente, digamos, de serviços cada vez mais online, uma componente importante. Mas não é a tecnologia aqui o principal driver. O que estamos aqui a falar é de uma estratégia em que a tecnologia está ao serviço de objetivos de eficiência energética. Agora, isto é apenas uma das componentes da estratégia. A outra componente passa claramente pela alteração de hábitos, pela alteração de comportamentos. Porque de pouco serve, digamos, termos toda esta tecnologia disponível na casa das pessoas,
se a informação que resulta do uso dessa tecnologia não for usada e, com base nesse uso, não se, digamos, adotarem objetivos de consumos energéticos também eles mais eficientes. E, portanto, digamos, a componente tecnológica e a componente, digamos, de comportamentos têm que estar aqui lado a lado. Uma terceira dimensão tem que ver com o aspecto da gestão da eficiência energética ao nível das redes. Isso também, a Galp tem redes que também ela própria opera e, portanto, aquilo que já aqui foi dito também se aplica integralmente no caso da Galp e, portanto, otimização da gestão da rede no sentido de uma gestão cada vez mais preditiva e ter informação preditiva para a gestão da procura e gestão da oferta é um aspecto essencial. Estas três dimensões, eu diria, complementá-las-ia com três desafios que aqui, no fundo, antevejo. No fundo, inserção de inteligência artificial em tudo o que são produtos, equipamentos, infraestruturas, para precisamente podermos ter este output que aqui falava. Um segundo aspecto tem que ver com a virtualização da atividade e das relações. Cada vez mais coisas feitas à distância, controladas à distância, geridas à distância e também na componente comercial, relações, no fundo, à distância, usando a tecnologia de comunicação para o efeito. E um terceiro aspecto, um terceiro desafio, tem que ver com uma questão que aqui ainda não falámos, que é o tema da segurança. E, portanto, tudo o que é o tema da segurança relacionado com o IT, e, portanto, com a cibersegurança em geral, enfim, isto daria outra conferência porventura, mas é outro tema que é um desafio para uma empresa como a nossa e ao qual temos também dedicado muito tempo e atenção. Portanto, eu diria, ao nível da tecnologia, deixava estas três notas. Portanto, estas três dimensões no upstream, na distribuição e ao nível de gestão de redes e infraestruturas e os três desafios que referi, portanto, inteligência artificial, virtualização e segurança como aspectos centrais de uma estratégia de IT numa empresa como a Galp. Muito bem. Miguel. Bom, eu focava-me se calhar também em duas áreas. Eu acho que na distribuição, em particular, por exemplo, na distribuição elétrica em Portugal, estamos a falar de uma rede com mais de 220 mil quilómetros de extensão, com 400 subestações, 60 mil postos de transformação, 6 milhões de pontos de ligação. A gestão dessa informação que é produzida por essa rede e que se prevê que venha a ser produzida quando se implementar o projeto das Smart Grids, portanto, com a implementação dos contadores em cada casa de cliente, obviamente é um grande desafio do ponto de vista de comunicação, portanto, de como é que se consegue recolher essa informação e depois como é que se consegue tratar essa informação. Isso é um desafio pelo qual as utilities com distribuição estão a passar. Como eu digo, existem várias tecnologias de comunicação possível para fazer essa ligação do contador aos sistemas centrais, pode ser por PLC, que no fundo é utilizar o próprio cabo elétrico para fazer a comunicação, mas também há outras formas mais tradicionais, o GPRS ou no fundo móvel, utilizar o próprio cabo. Portanto, há várias tecnologias no fundo que se poderia utilizar para assegurar que essa informação chega da rede aos sistemas centrais. E depois é preciso tratar essa informação. E isso nós estamos a falar de números gigantescos de informação, de dados, precisam ser processados para que se consiga efetivamente extrair informação útil e depois trabalhá-la e poder gerir a rede de uma forma mais em real time e com melhor qualidade de serviço. Portanto, isso eu acho que é um grande desafio e passa muito pela área das comunicações e pela área dos sistemas. Eu digo que uma segunda área tem a ver com a área comercial e toda a introdução de sistemas que eu diria que já são razoavelmente assumidas e já foram internalizadas pelas telecoms e não só, a banca, etc., que é os sistemas de gestão de clientes, um CRM, toda a gestão dos canais associados, porque a partir do momento em que passamos a ter um mercado liberalizado, há que captar clientes e depois geri-los. E geri-los de uma forma, eu diria, mais profissional e com maior qualidade de serviço. Portanto, isso é um grande desafio também para as empresas do ponto de vista comercial. A complexidade aumenta muito. Passa-se de ter um sistema que basta gerir uma tarifa e um cliente para ter que gerir bundles de produtos com preços tarifários distintos, um cliente com vários contratos, eventualmente em diferentes instalações, portanto é uma complexidade muito maior.
e obviamente também quer-se criar a diferença pela positiva face aos concorrentes. E, portanto, isso envolve, obviamente, investimento em sistemas, investimento em processos, em pessoas, para assegurar que, de facto, a qualidade de serviço, no nosso caso da EDP, e assumimos claramente como uma prioridade, para que possa ser a melhor do mercado. E isso passa por um desafio grande. Como eu digo, não somos os primeiros a passar por isto, e grande parte dos associados aqui da PDC já passaram por isto, mas é obviamente uma das grandes prioridades da EDP e isso também seja dos concorrentes. Pronto, eu ficava nestas duas. Obviamente as áreas de Big Data, quando se está a falar de empresas com milhões de clientes, é um tema importantíssimo. E, portanto, toda esta ligação do Big Data, como é que se gera isto, como é que se produz valor com isto, para que não seja simplesmente estar a pagar para ter uma base de dados, armazenar informação ou armazenar dados, isso não serve para nada. Portanto, há que trabalhar e há que produzir valor com isso. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. O Miguel falou essencialmente, digamos, no downstream da fieira elétrica, digamos. Eu estou a tentar ir à parte que comecei, da produção. Realmente, toda a cadeia elétrica tem uma premente necessidade de recurso a tecnologias de informação. Repare-se, na produção, teria sido absolutamente impossível para estes senhores da REN, por exemplo, no despacho, passarem de um sistema que geria, para manter 365 dias, 24 horas, o equilíbrio entre a oferta e a procura, e em que estavam habituados a gerir 50 centrais, umas barragens e mais meia dúzia de grandes centrais térmicas, para hoje gerirem muitos milhares de equipamentos eletroprodutores e conseguir fazer com que todo o sistema se mantenha estável e que não sofra qualquer disfunção ao longo do ano. Isto era absolutamente impossível. Ainda me recordo de ver lá algumas coisas, de pegar no telefone, no despacho e ligar para quem estava no picote. Agora nem há ninguém no picote, nem na Bemposta, nem na Venda Nova, nem não sei o quê. Mas liga, entra e tal, começa a turbinar. Portanto, seria completamente impossível ter tido a entrada de milhares de aerogeradores, de muitas pequenas centrais hidroelétricas, de milhares de instalações de produção elétrica com base em painéis fotovoltaicos, em equipamentos de geotermia, em pequena geração, em cogeração, etc., etc. E gerir isto tudo de forma equilibrada se não tivesse havido um suporte das tecnologias de informação fundamental. Só que, em média, ainda estaremos a falar destas unidades de produção descentralizada com escalas na ordem dos 2, 3 megawatts, cada aerogerador, cada mini hídrica, cada parque fotovoltaico. Estamos nessa escala. Agora, quando começamos a caminhar, como ressaltou da apresentação que o Antonello fez e dos comentários que o Miguel também fez, para uma perspectiva dos tais prosumers, ou seja, de passarmos a ter casas, edifícios, etc., que são produtores, indivíduos que são produtores de eletricidade na sua casa, no seu escritório ou onde for. Passamos da escala das dezenas de milhares, para a escala portuguesa, dezenas de milhares de pontos de geração para muitas centenas de milhares e no futuro, como dizem os ingleses, com o sistema Power from the People, praticamente ter uma tendência a cada um ser um produtor e, ao mesmo tempo, um tomador de eletricidade da rede. Bom, a complexidade de gestão disto cria e coloca um desafio colossal à assimilação de tecnologias de informação para não surgir um bottlenecking ou então perda de qualidade do serviço de rede
no desenvolvimento e na introdução destas novas tendências de uma crescente dispersão na produção. Depois, no downstream, é o que o Miguel disse também, é a nossa leitura e a leitura que fazemos também no quadro da Enel, nomeadamente. Bem, Gonçalo. Eu acho que há imensas oportunidades e imensos impactos que as tecnologias de informação podem ter. No setor da energia, acho que o meu diretor de sistemas de informação, que está ali sentado, vai ter muito trabalho nos próximos anos, claramente. Começar e pegando um bocadinho nas palavras do Nuno, em termos das plataformas de mercado e trading que nós temos, a integração deste tema da produção descentralizada é uma coisa que ainda estamos agora a tentar perceber como é que a vamos fazer bem. A evolução das ferramentas que nós temos e que já são bastante boas, de previsão de vento e de sol, vão cada vez mais ter impacto e importância. Para pôr isto em contexto também, por exemplo, no dia 29 de março deste ano, pela primeira vez ali durante um bocadinho, o consumo todo foi satisfeito com energia eólica e já não estou a falar das barragens, portanto, foi vento, sol e mini hídricas. Todo o consumo durante um bocadinho foi satisfeito com isso. Portanto, é uma coisa que parece que é fácil de gerir, mas não é. É altamente complexo e altamente intermitente. Desde ferramentas que já estamos a implementar e outras que começamos agora a implementar em termos de promoção de eficiência, gestão de field force, então na EDP, por exemplo, deve ser brutal o impacto, ou de gestão de manutenções preventivas, de conseguirmos reduzir fortemente os custos de operação e de manutenção da nossa rede, que é uma das mais eficientes da Europa, mas mesmo assim continuamos a trabalhar nisso. Depois há coisas um pouco mais genéricas, sejam eles a standardização de alguns protocolos. Uma coisa que, por exemplo, nas telecoms existe é esta standardização de protocolos que faz com que todos os equipamentos funcionem bem com tudo e aquilo é fácil. Na energia não é bem assim. Pronto, nós estamos agora até a trabalhar numa coisa, que é um projeto nosso interno, que se chama a subestação do futuro, exatamente para conseguir ter esta interoperabilidade. Não é um tema só de TICs, mas também é um tema de TICs. Uma coisa que eu reparo muito também, que acho que já aconteceu mais na parte das telecoms, foi a integração dos sistemas mais informáticos industriais, o que se chama os industriais, e a tecnologia mais, com os sistemas normais e corporativos. Há muita ainda separação. É normal numa empresa hoje, se calhar do sistema de telecomunicações, isto ser tudo uma coisa razoavelmente integrada. Na energia, não sei, na energia às vezes é um bocadinho separado. Não é que não sejam críticos, mas é um bocadinho separado e acho que não há razão para isso. Quer dizer, nós, a rede, já temos, acho que temos uma rede, como disse, muito boa em termos de transporte. Acho que temos até uma rede muito boa em termos de telecomunicações. Nós temos um pequeno operador de telecomunicações, a REN Telecom, temos 7.000 e tal quilómetros de fibra óptica, também já temos a rede. Portanto, ambas as redes já são muito boas, acho que agora é dar um bocadinho aqui o próximo passo e pôr um bocadinho mais de inteligência e de serviços. Deixa-me só concluir contando aqui uma historiazinha de quando mudei da Zone para a REN, quando cheguei a casa a contar à minha família que tinha mudado de empresa e fui falar com o meu filho mais novo, o Tomás, na altura 8 anos, e eu disse, olha, o pai vai sair da Zone. A primeira pergunta do meu filho foi, mas vamos deixar de ter canais e filmes à borla? E eu disse, sim, Tomás, vamos deixar de ter canais à borla. E ele depois girou-se para mim, então, mas vamos ter eletricidade à borla? Não, Tomás, não vamos ter eletricidade à borla. Ele olhou para mim muito sério, o pai foi enganado. Pronto, foi a conclusão a que o meu filho chegou. Portanto, recebi logo que ele vai para a gestão, não é, desta conclusão. Mas depois a volta que eu tive, a maneira que eu tive para lhe dar a volta, eu disse, Tomás, você percebeu uma coisa, sem eletricidade nada funciona, você não tinha televisão, não... E ele depois olhou para mim e disse, muito bem. Então, lá percebeu e foi contente. Portanto, pode ser que daqui a uns anos, depende aqui um bocadinho do setor, pode ser daqui a uns anos também sem telecomunicações em si. Tecnologias de informação, também a energia não funciona, mas isso faz parte aqui um bocadinho do desafio ao setor fazerem isso. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado também, Gonçalo. Enfim, eu terminava. The world goes smart, não é? Como parece, foi eventualmente das palavras, da palavra mais usada aqui. A tecnologia está no centro da mudança e parece absolutamente incontornável. E tivemos um painel bem explícito e claro em diferentes perspectivas sobre esse ponto. Os novos paradigmas que se levantam com uma rede
que passa por via do prosumer passar a ser bidirecional e a potencial complexidade adicional que daí vai resultar. Também mais informação absolutamente massiva em quantidade de dados vai levantar a questão do como tratá-la e como ser capaz de ser efetivo perante as conclusões que possam ser extraídas. Todo o tema da mobilidade, que mais uma vez parece indiciar que mesmo a indústria automóvel, que terá sido inclusive debatida aqui noutro painel, poderia estar em alguma estabilização, começa agora a ser confrontada com estas alterações e, portanto, também desafios adicionais resultam para outras indústrias. Eu terminava com 4 notas paralelas. O Carlos não está muito preocupado com o tema do mundo vai elétrico, porque o gás e o petróleo continuarão a ser fornecedores privilegiados desse consumo final, ainda que a própria Galp também estará no mundo da eletricidade, e está. O Miguel ficou com a ideia de alargar o leque de serviço, eventualmente a equipamentos domésticos para cozinha, sugerida em pleno painel, inclusivamente. O Nuno poderia baixar os preços, mas a parte fiscal limita. O Gonçalo finalmente vem ao Congresso da APDC, depois de ter mudado para o mundo da energia. Estas não eram notas paralelas que eu tinha convosco, perdoem-me algum informalismo. E eu terminava com uma nota. Nós fizemos, e está disponível, penso inclusive no site da APDC, um caderno de análise sobre os diferentes setores que estão aqui a ser debatidos no Congresso e, portanto, eu gostava de publicamente agradecer às pessoas que participaram, neste caso, no estudo sobre a energia. Estou a falar do engenheiro Aníbal Santos, do engenheiro António Virigal, do professor Jorge Vasconcelos, do engenheiro Manuel Ferreira e do engenheiro Ruben Eiras, e um agradecimento especial também à Carla Pedro e ao meu colega Bruno Martinho, da Accenture. Enfim, este foi o painel que eu acho que foi de luxo, foi um painel que foi aberto, foi um painel que discutiu com frontalidade, tendo em conta os temas de evolução complexos e de incerteza necessariamente associados, e, portanto, eu, ao Gonçalo Moraes Soares, ao Nuno Ribeiro da Silva, ao Miguel Stilwell e ao Carlos Costa Pina, queria agradecer a vossa presença e o vosso contributo. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, bom dia e continuação de bom congresso.